Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes e, olha, um dos mais desafiadores da economia brasileira, a dominância fiscal. Um nome que parece complicado, mas que impacta diretamente a estabilidade dos preços e o futuro das contas do país. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça que parece ir contra a lógica. A gente sempre ouve que para combater a inflação, o Banco Central sobe os juros, certo? Mas e se eu te disser que em certas situações essa ferramenta pode simplesmente não funcionar? Ou pior, pode até ter o efeito contrário? Como assim? Essa citação resume o dilema de forma perfeita. Pensa só. Com os juros muito altos, o maior motor do crescimento da dívida pública deixa de ser um novo programa do governo, uma nova obra, e passa a ser o próprio custo de rolar essa dívida. É como se a dívida começasse a se alimentar dela mesma num ciclo vicioso. E é aí que mora o grande paradoxo. O Banco Central pisa no freio, subindo os juros para esfriar a economia, só que essa mesma freada acaba jogando mais lenha na fogueira da dívida pública. E uma dívida que cresce sem parar gera desconfiança, incerteza e, no fim das contas, isso pode acabar pressionando os preços para cima. Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos imaginar a economia como um avião. E na cabine de comando a gente tem dois pilotos. Cada um com seus próprios controles, mas pilotando a mesma nave. De um lado, no assento do governo, temos a política fiscal. É ela que decide quanto arrecadar com impostos e como gastar essa grana toda, seja em saúde, educação ou infraestrutura. Do outro lado, no assento do Banco Central, está a política monetária. O principal instrumento dela é a famosa taxa Selic, usada para manter a inflação dentro da meta. E o segredo para um voo tranquilo, como mostra esse esquema, é a harmonia. Quando o governo mantém as contas em ordem e o Banco Central foca em controlar a inflação, tudo funciona. É o cenário ideal. O problema é quando um piloto quer subir e o outro quer descer. Aí a turbulência é quase inevitável e a instabilidade aparece. Agora vamos entender como a dívida pública, quando fica muito grande, pode virar uma verdadeira bola de neve rolando morro abaixo, ganhando vida própria. E a dívida brasileira não é pequena. Usando a metodologia internacional do FMI, as projeções indicam que a dívida pública bruta do Brasil pode chegar a 93% de tudo o que o país produz em um ano. É um patamar bem elevado, principalmente para uma economia emergente como a nossa. Com o motor dessa bola de neve, tem um nome técnico, o diferencial RG. Mas a ideia é bem simples, na verdade. Imagina uma corrida. O R é a taxa de juros real que a gente paga na dívida. É a velocidade da dívida. O G é a velocidade com que a economia cresce. Se os juros correm mais rápido que a economia, bom, a dívida como proporção de tudo que produzimos só aumenta. E esse gráfico aqui mostra na mosca por que o Brasil é tão sensível a essa dinâmica. Olha só, quase metade da dívida do governo está atrelada diretamente à taxa Selic. Isso quer dizer que toda vez que o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação, o custo de carregar quase metade da dívida sobe junto, quase que instantaneamente. As projeções do FMI mostram o perigo de forma bem clara. Essa linha pontilhada, que simula um cenário sem nenhuma medida nova, aponta para uma trajetória que a gente pode chamar de explosiva. A dívida passa fácil da marca de 100% do PIB, um patamar muito preocupante. E todo esse contexto nos traz ao conceito central da nossa análise de hoje. O momento em que o problema fiscal fica tão grande que ele passa a ditar as regras do jogo econômico. A dominância fiscal é exatamente isso. É quando a situação das contas do governo fica tão desafiadora que ela, na prática, amarra as mãos do Banco Central. A política de juros perde potência. Aumentar a Selic deixa de ser uma solução e pode, ironicamente, acabar piorando a inflação. E é muito importante entender que isso não é um botão de liga e desliga, sabe? A economia não entra em dominância fiscal da noite para o dia. É mais como um espectro, um contínuo. A cada ponto que a situação fiscal piora, o poder do Banco Central de controlar a inflação vai diminuindo um pouquinho. Um dos canais que explica como isso acontece é o tal do efeito riqueza da dívida. A lógica é a seguinte: o governo precisa de dinheiro, então ele emite mais títulos da dívida. As pessoas e as empresas que compram esses títulos se sentem mais ricas, e com essa sensação de mais riqueza, o que elas fazem? Gastam mais. Esse aumento de gastos na economia pressiona a inflação para cima, indo na contramão de tudo que o Banco Central está tentando fazer. Ok, com este quadro todo, a pergunta que fica é: para onde vai a dívida? Quais são os caminhos possíveis para a economia brasileira daqui para frente? As fontes que analisamos desenham 3 futuros possíveis. O otimista, que seria o ideal, com a economia crescendo mais, os juros caindo e o governo economizando, o que faria a dívida recuar.
Temos um cenário base de estabilização, mas num patamar alto. E, claro, o cenário pessimista, com baixo crescimento, juros nas alturas e a dívida acelerando ainda mais. No fim do dia, a solução para parar essa bola de neve é uma só: alinhamento. Não tem mágica. A política fiscal, com o controle de gastos, precisa criar as condições para que a política monetária possa reduzir os juros sem que a inflação saia do controle. Um piloto precisa ajudar o outro a manter o avião no rumo certo. E a questão que fica no ar é justamente essa. Qual caminho o Brasil vai escolher? A rota para equilibrar as contas e garantir a estabilidade é conhecida, mas ela exige decisões difíceis. E são essas decisões que vão definir qual daqueles cenários vai se tornar a nossa realidade, impactando não só a economia de hoje, mas o futuro das próximas gerações.